Olá, turma de automação. Aqui é o professor Lucas e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de acionamentos elétricos. O assunto do dia é sistemas trifásicos. Nós vamos começar a aplicar as nossas tensões alternadas e as nossas correntes alternadas em um sistema trifásico. Então a gente vai entender como que esse sistema trifásico vai funcionar com relação a uma máquina elétrica de indução. Na figura A eu tenho para vocês aí um gerador trifásico, lembrando que o gerador faz a conversão de potência mecânica em potência elétrica. E os terminais A, B e C representam cada uma dessas fases. O terminal N representa o neutro. Na figura B eu tenho a configuração de um sistema de cargas, como que a gente vai alimentar. Então essas cargas estão dispostas cada uma a 120 graus, né, entre si. Então a gente tem essa defasagem angular entre elas. Isso daí configura a situação de defasamento angular que causa a nossa corrente trifásica alternada. Tá? Então a configuração física que a gente tem de cargas é essa daí, dentro do nosso gerador. Tá? É importante a gente ressaltar isso. Dentro do nosso gerador, é importante que as bobinas estejam a 120 graus, cada uma delas entre si. Só a gente recordando aqui, então, falando de geração de corrente alternada, só que agora de geração de corrente alternada trifásica. Eu tenho aqui um gerador de dois polos, né? Polo norte e polo sul. Esse ímã vai girar e à medida que ele passa um polo por alguma das bobinas, ele vai gerar uma tensão mais alta ou mais baixa. Então, essa pecinha minha no centro da figura, identificada aí por N de polo norte e S de polo sul, é o meu ímã. À medida que ele gira, ele induz tensão nas bobinas. As minhas bobinas são A, B e C. A, minha bobina azul, B, minha bobina preta e C, minha bobina vermelha. Então, à medida que isso gira, né, que o meu ímã gira, ele vai aumentando e diminuindo as tensões induzidas em cada uma dessas bobinas. E essas tensões estão representadas no gráfico ao lado aí. Então, é um pouquinho de revisão de como, já que a gente já viu um pouco da matéria sobre como que essa tensão alternada surge, como que a corrente alternada surge. Algumas definições importantes para a gente falar desses sistemas trifásicos. Primeira definição que a gente vai ver aqui, ó, tensão de fase. Então vocês podem achar a tensão de fase identificada por VF ou VFN. VFN porque a tensão de fase é a tensão de uma fase em relação ao neutro. Tá? A segunda tensão que a gente tem definida aqui é a nossa tensão de linha, VL. A tensão de linha é a tensão que existe entre duas fases. Tá? Então é importante a gente fazer essa diferenciação. A tensão de fase é entre fase e neutro. A tensão de linha é entre fase e fase. E essa mesma diferenciação a gente vai aplicar para correntes. A nossa corrente de fase, identificada por IF ou IFN, é a corrente entre cada fase e o neutro. Da mesma forma, a nossa corrente de linha, identificada por IL, é a corrente que a gente encontra entre duas fases. Tá? Então, a gente já conhece as definições de tensão e corrente, vocês já têm essas noções lá da eletricidade básica. E aqui a gente está diferenciando dois tipos de tensão e dois tipos de corrente com relação a um sistema trifásico. A tensão de fase, que a gente encontra entre uma fase e um neutro. A tensão de linha, que a gente encontra entre duas fases. A corrente de fase, que a gente encontra entre uma fase e um neutro. E a corrente de linha, que a gente encontra entre duas fases. Tá?
Consideração importante, último tópico aqui dessas definições. Em qualquer instante de tempo, a soma das três tensões de fase de um gerador trifásico é nula. Então, se a gente for somar, pegar um momento específico daquele gráfico lá do slide anterior, em que a gente tem as três ondas senoidais, cada uma representando uma fase, vocês escolhem um ponto específico do nosso eixo X e pegam o valor de cada uma daquelas tensões de fase e somar, vocês vão encontrar um resultado nulo, ou seja, o resultado é igual a zero. Tá? Para a gente finalizar esse primeiro vídeo sobre sistemas trifásicos, eu só quero fazer uma consideração sobre uma rede de corrente alternada, porém monofásica, né? Que é a rede que chega em nossas residências. Essa rede monofásica ela é composta por dois fios. Então, um fio a gente tem a fase, o outro fio a gente tem o neutro. O neutro é de potencial zero. Então, a tensão elétrica chega pelo fio de fase. Tá? Então, se vocês encostarem no fio neutro ali, a chance de vocês tomarem algum choque é zero. Se vocês encostarem somente nele. Beleza? Então, a gente tem aí uma diferença de potencial entre fase e neutro. Isso daí que provoca a tensão elétrica, né? A gente tem 127 chegando em um e a gente tem 0 chegando em outro. Então, a questão não é só chegar a 127, é a gente ter uma diferença para provocar um caminho que a corrente elétrica possa percorrer. Tá? E a corrente elétrica percorre esse caminho do maior potencial para o menor potencial elétrico. Pessoal, vou finalizar essa aula por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver algumas considerações sobre ligação estrela-triângulo. Até a próxima!